Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live bem legal com Rafael Dietrich. Queria que vocês compartilhassem aí com seus amigos. Esperar ele entrar aqui, daqui a pouquinho eu já convido ele. Compartilha aí, manda para os seus amigos, vai ser uma live bem inspiradora. Rafael é um cara sensacional, pastor, mega envolvido com muitos projetos. E tenho certeza que vai ser uma live que vai te inspirar muito aí. Bom dia, Carla. Bom dia, Pamela. Tudo bem, André? Tudo bem, Thiago? Cadê o Rafael? Vou chamar ele aqui. Esperar só o Rafael entrar aqui, eu já convido ele. Mas tenho certeza que vai ser uma live bem legal, muito inspiradora. Manda aí convidando o pessoal para que a gente possa participar desse tempo junto, esse tempo de bate-papo. Que legal, Carla, que você está pela primeira vez. A gente está gravando aqui praticamente todos os dias, às 11 da manhã, alguns dias à noite também. E tem sido um tempo bem legal, tem sido um tempo muito bom, de muito aprendizado. Ó, o Rafael tá entrando aí, vamos receber ele com muita alegria. Tudo bem, Gui? Como que tá a vida aí na Europa? Como é que estão as coisas aí? Fala, meu amigo Rafa. Tudo bem, mano? Fala, fala! Beleza, e vocês? Bom dia. Quanto tempo, né, que a gente nos fala? Pois é, eu acho que a A última última vez foi em vez Vinhedo, né? foi Vinhedo ou foi em Alphaville que a gente almoçou junto e tomou um café, você lembra? Agora eu Não, não mas lembro. depois eu acho que eu fui lá no encontro com vocês. Ah, foi mesmo, que o André até comunicou pra todo mundo lá, né? Isso, exatamente. É verdade, agora eu me Eu lembrei. tava no seu comunicado. Aquele dia foi bem difícil, né? O André compartilhou lá, deu uma chorada, cara, aquele dia Foi. rasgou meu coração, viu, mano? É. E Mas e ele fez, você? ele fez em Ah, tom de brincadeira e tudo, mas tava com o coração dolorido, né? foi, cara, ele começou brincando, eu acho que ninguém esperava, né? Ele começou brincando e de repente eu acho que ele não segurou, não aguentou. E aquele dia foi tenso pra mim também. Mas, Rafa, É. obrigado por ter aceitado o convite aí. Todos os dias a gente tem gravado aqui no Instagram da PIBBH para trazer conteúdo relevante para as pessoas, né? E eu Sim. tenho certeza que essa vai ser uma live muito inspiradora. Você é um cara que me inspira muito e tenho certeza que você vai me inspirar muitas pessoas aí através da sua vida, amém? Amém, mano. Obrigado, é Começa. uma honra pra mim estar aqui, viu? Oh, que bom, mano. Manda um abraço para sua esposa por ela ter compartilhado você conosco nesse momento aí também. Pode Mineirinha, ser. né? É. E você tá sabendo que a gente vai ser pai, né? Ou Não não? tô sabendo, sério? É, em Que setembro legal, mano. vem uma Quantos, menininha aí. quantos meses? Já tá com 5. Ô, cara, parabéns, que Deus É, abençoe. Muito feliz por vou, isso, viu? vou entrar pro seu time. Ah, cara, é a melhor coisa do mundo, você vai amar. Rafa, aproveita e se apresenta aí pro pessoal que não te conhece aqui da PIB, do pessoal que tá entrando agora. Tá. Bom, eu sou Rafael Diedrich, eu estudei com o Juan, na mesma faculdade que ele. Sou formado, então, em teologia, também me formei em serviço social. Acabei me ligando muito à questão de educação. O Juan, quando estudava comigo, sabe, eu sempre estive dentro de escolas por causa de trabalho com crianças na área de redução de riscos, e aí acabei fazendo um mestrado em educação e depois fiz um doutorado em teologia no Seminário Servo de Cristo. Sempre me dediquei muito à infância no Brasil, muito a estudo de novas gerações, como elas se comportam, como a gente pode, como igreja, indicar o antídoto bíblico para esse tempo, né? De pós-modernidade, como as crianças reagem a tudo isso. E aí a gente tem trabalhado dessa maneira e tem sido bênção. Que legal, mano. E você é um cara, assim, mega envolvido com muitos projetos, né? É, Às vezes eu olho pra você e falo assim, mano, como é que o Rafael consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Mano, qual que é o segredo? Cara, há vários eventos que eu vou, as pessoas acabam fazendo esse tipo de pergunta, né? Na verdade, assim,
a gente tomou algumas decisões muito cedo, assim, eu e minha esposa, né? Por exemplo, a gente não assiste série, a gente não assiste Netflix. É um negócio meio bizarro para nossa geração, já que todo mundo assiste, né? Então, a gente não tem esse costume. Então, algumas coisas a gente decidiu não fazer por um tempo para depois começar a fazer. Não que eu não queira Legal. assistir, nem que eu ache errado assistir, entende? Mas a gente entendeu que era necessário tomar algumas decisões de prioridade num tempo que a gente tinha mais energia para depois fazer outras coisas, entende? Então, para a gente conseguir estudar tudo que estudou, para a gente conseguir fazer tudo que fez, visitar os países que a gente visitou, e criar os projetos que a gente criou, né? Turma da Toy, Turma da Bíblia, o Rock no Vale, vários outros eventos que eu estive envolvido, Hype e outras coisas nesse sentido. A gente precisava se recriar no sentido de tempo. Então, acordar sempre cedo, ter a sua devocional, ter a sua estrutura aí de qualidade quando vai para a igreja. Então, eu acordo, vou para a igreja, tenho um tempo lá com os pastores, depois começo a atingir aquilo que a gente precisa. Mas, assim, a gente reduziu muito a questão de entretenimento, sabe? Pelo menos eu, assim. A minha esposa ainda tem um pouquinho mais... Ela é um pouco mais suave do que eu, assim. Eu sempre peguei muito nessa coisa de disciplina. Eu, quando via alguém indicava uma série, aí eu fazia cálculos, assim. É meio loucura isso, mas eu fazia, cara, essa série tem 4 temporadas, cada episódio tem 1 hora, são 13 episódios por temporada. Aí eu calculava e falava, cara, isso aí são 78 horas que eu vou ficar investindo. Como isso vai contribuir para me ajudar no que eu estou estudando agora? Então, Entendi. tudo foi muito estratégico. Parece meio loucura, mas não é, entendeu? Exatamente isso que a gente fez. Então, quando a gente olha para os caras como Calvino, Jean Piaget e os grandes escritores de 200, 300, até 500 anos atrás, a gente percebe que os caras produziram toda a obra deles até os 35 anos, entendeu? É isso. E é porque eles não tinham rede social, entendeu? Eles não tinham Não Netflix, perdiam então, tempo, né? não perdiam tempo. Ô, Rafa, porque assim, eu tenho a mesma quantidade de tempo que você tem, que o presidente do Brasil tem, que o presidente dos Estados Unidos tem, que grandes CEOs têm. E com o tempo que eu tenho e o que eu faço, é o mesmo que um cara administra empresas no mundo inteiro, É, escreve livros. Então a questão não é que falta tempo, a questão é que muitas vezes para a gente falta disciplina e organização e prioridade, né? sim, sim. E eu E vejo tem que outro. você sempre foi muito intencional no que você queria, desde cedo, né? Não, é colocar na cabeça e tem que acontecer. O projeto tem que acontecer. Às vezes sai meio torto, entendeu? Porque eu sou um cara que tenta executar. Então, Aham. às vezes a gente vê o negócio meio. Ai, cara, vamos arrumar. Mas aí a gente acaba trocando a roda com o ônibus andando, entendeu? Porque muitas das vezes tem muitas pessoas que se organizam, aí elas começam a entrar num sistema de disciplina, mas elas não conseguem tirar do papel as coisas também, entendeu? Então, Entendi. o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil e os CEOs de grandes empresas como Apple e como têm exatamente as mesmas 24 horas. Só que algumas dicas que eles costumam dar até, né? Acorda cedo, acorda antes de todo mundo, para você ter um pouco melhor de qualidade de tempo, porque, cara, se você acorda no mesmo horário que todo mundo tá mandando WhatsApp para você, entendeu? Tá todo mundo Uhum. mandando WhatsApp. Então você já acorda com problema, você já acorda com Você já tarefa. acorda com urgente, não com a prioridade, né? Exatamente. Isso Olha o é bem, Eliabe bem aí, complicado. saudades do Eliabe. Cara, muitos anos que eu não vejo o Eliabe, saudades. O Eliabe, essa semana, até participou de uma live maluca que a gente fez, não sei se você ficou É, sabendo. não fiquei. Essa semana o Eli participou de uma live de 77 horas lá na igreja, cara. A gente Uau. fez uma live de 77 horas. A gente leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse ao vivo no YouTube. Mano, que louco. Tá no YouTube isso? A gente vai subir agora todos os livros para o Nossa, YouTube vou e para dar o uma olhada. Spotify. Parabéns pela ideia. Pessoal, e Foram para quem não... 200 mil pessoas que passaram na live e a gente arrecadou 4 Nossa. toneladas de alimento, cara. Foi Uau, animal. mano, que ideia sensacional. Eu vou entrar para dar uma Primeira olhada. live da Bíblia da história. Que legal. Junto com a SBB ou não? Foi a IP Alpha que Foi, fez foi a IP isso? Alpha e aí a gente chamou a SBB junto. Que legal. O diretor da SBB aqui de Minas Gerais é um cara muito amigo. Não sei se você conheceu ele, o Ricardo.
Oliveira, ele veio de Porto Alegre, Curitiba, para Belo Jogou no Horizonte. Santos? Tô zoando. Isso, é. Não? Jogou no Aqui. Santos, mano. Mas para quem não conhece, o Rafa, ele tem 29, né, Rafa? Tem 29. Você tem 29. 29 também, não tem? Tenho Não, você é 29 mais anos. novo, né? Você é mais Eu novo que faço em eu. agosto, e você? Ah, eu faço YouTube, você é mais velho, então. É um pouquinho mais velho só. É. Mas o Rafa, ele já bateu vários recordes, né? Eu acho que de países, você é o brasileiro que mais conhece países. Em termos de países, sim. É, a gente Então, já visitou 200 países. 200 países, né, É. cara? Que legal. Cento e Você, oitenta e oito da ONU e 12 não reconhecidos. nossa, que fantástico. Quantas histórias, né? Quem não conhece, o Rafa tem um Instagram chamado Mala Viajante, onde É, você conta um pouco a história de cada país ou de cada viagem, né? Depois entra exatamente. lá, Mala Viajante. Isso mesmo. A gente está. Na verdade, era um hobby, cara, mas a gente acabou aproveitando para aprender bastante, entendeu? Nas nossas Sim. férias. Não, E meu, cada país é quantas uma faculdade culturas. que a gente faz. Cada viagem é uma faculdade, Exatamente. né? É, e foi incrível, cara. A gente agora tá mudando um pouco porque a minha esposa tá grávida e então a gente vai ter que dar uma mexida aí nessa estrutura, mas a gente é muito grato porque Deus permitiu a gente ter essa oportunidade. Que legal. O Rafa também, ele é envolvido com muitos projetos culturais, né, Rafa? Eu te conheci lá na Flan, quando a gente estudava junto, e você naquela época tinha o Love, né? Love 7, né? É, E eu lembro da gente ter ido até para Ribeirão Preto, uma viagem muito louca que a gente não pode fez. nem contar essa história direito, Não né? pode. Mas depois teve os festivais em São Paulo que você fez e do Love surgiram muitos outros, né? Rock É, no Vale, o Rock no Vale, Hype. Fala um Hype. É. pouquinho desses projetos aí, como é que nasceu a ideia? Conta um pouquinho pra gente. Cara, o Love foi. Eu tinha 17 anos e eu sou de uma cidade universitária chamada São Carlos. E lá tem uma festa chamada Tusca, que é o torneio universitário de várias universidades públicas de São Paulo. E, cara, todo ano morria dois, três jovens de overdose, Nossa. atropelados. Cara, é tipo assim, Sodoma e Gomorra na Terra, naquele. Porque, cara, é tipo três faculdades públicas enormes se juntando numa cidade de interior para fazer o caos na Terra, entendeu? E aí, todo ano morria. E aí eu na adolescência ficava em crise com isso. E aí eu juntei com alguns amigos, falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. E na época o Rodolfo Abrantes tinha acabado de sair do Raimundos. E aí a gente falou, meu, eu tinha 17 anos na época, meu, vamos alugar uma casa de show, botar esse cara pra dentro uns 2, 3 dias antes do Tusca. Porque se a gente conseguir converter uns 1.000 jovens, pelo menos os caras não vão regaçar nessa festa, entendeu? A gente salva umas Vai vidas. dar prejuízo no. Salva para o céu e salva a vida deles mesmo, né? É verdade. E aí, cara, aí eu lembro que eu fechei tudo, só que eu não podia assinar contrato porque eu não era maior de idade. Então minha mãe teve que assinar o contrato com a casa de Uau. show, com a sonorização. Cara, maior loucura, assim. E aí a gente fez, e foram 2.000 jovens no evento, do lado da Federal. Cara, foi assim um movimento maluco em São Carlos. E aí a cidade falou assim, mano, quem que é esse jovem que conseguiu colocar 2.000 universitários não crentes para ouvir de Deus? E aí, logo depois, a cidade de São Carlos falou assim, meu, vamos fazer o seguinte, a gente vai te pagar para você fazer o dia do evangélico. Que E legal, eu falei, mano. massa, quanto vocês vão dar para eu poder fazer o dia do evangélico? Ele falou, não, 25 mil. Cara, 25 mil há 12 anos atrás era Era tipo muito muito dinheiro. dinheiro. Ainda é, mas naquela época era tipo muito dinheiro. E eu falei assim, cara, eu vou fazer 25 mil, quem que eu vou trazer, né? E aí os caras começaram a falar assim, ó, você tem várias opções, você pode trazer Cassiane, André Valadão, você pode trazer... E eles começaram a falar uns nomes que eu falei assim, cara, esses nomes não vão trazer ninguém na praça, porque primeiro, São Carlos tem 5 a 6% de evangélico. Boa parte deles é presbiteriano, ou seja, não curte muito Cassiano e André Valadão. E aí eu falei assim, cara, como que o que eu vou fazer, cara? Aí eu falei, não, eu vou trazer uma banda de reggae chamada Planta e Raiz. Aí eu falei assim, mas esses caras nem são crentes. Eu falei, não, o vocalista se converteu, ele tá lá na Bola de Neve e tal. Aí os caras acharam bizarro essa história, mas eles deixaram. Cara, quando deu 6 horas da tarde na praça, tinha 100 pessoas. Eu falei, meu Deus, gastei 25 mil Nossa. reais de verba pública e tem 100 pessoas na praça. Faltava 2 horas ainda pro evento. Eu falei, cara, zoou.
e agora? E aí, cara, começou a encher, começou a encher, começou a encher. Cara, deu 25 mil pessoas no evento. Uau! Aí apareceu no jornal assim, Dia do Evangélico bate recorde com 25 mil pessoas na Praça São Carlos. Só que, cara, tava um cheiro de maconha no evento. Porque Nossa! muita gente que assiste Planta e Raiz é usuário de maconha. Só que a gente pregou para 25 mil pessoas. Então foi o Sim, maior evento evangelístico da história de São Carlos. Só que, tipo, cara, foi um negócio assim que eu ficava. E agora, cara? Será que a gente fez certo? Não fez? Foi assim, bem intenso para mim como jovem, entendeu? Mas a gente falou do evangelho. E em Ribeirão foi muito parecido também, né? A gente mas o que fez eu um acho evento. legal é assim, com 17 anos você assumiu uma grande responsabilidade, você foi muito corajoso, né? E poderia haver muitas consequências, mas você foi responsável, assim, trouxe para você e fez acontecer o evento. E de fato, assim, pode ter acontecido muita coisa ruim, mas você pregou o evangelho ali para 25 mil pessoas que não conheciam a Deus, né? Sim, sim. E E eu pregamos a vi isso, salvação, né? O plano de salvação dessas eu vi pessoas. isso na prática lá em Ribeirão Preto, Lá em né? Ribeirão. E Porque tinha 6 mil pessoas lá. É. também foi planta e raiz, também tinha É. muita gente ali usuário de droga, muita gente que nunca entrou numa igreja. E É. eu me lembro até da pregação que foi feita lá em Ribeirão Preto com o coração, o Aham. líquido vermelho, eu lembro de tudo isso, né? Aham. E quantas pessoas não aceitaram Jesus e tiveram encontro em lugares como esse, né? Sim. E é muito legal, Juan, que depois, tipo, 6 meses depois, um ano depois, ainda tinha gente mandando e-mail falando que aquele dia foi o dia da transformação, sabe? Então a gente não tem noção do que Deus faz, sabe? É verdade. Quando eu era novo, a ideia sempre foi, cara, eu preciso falar com as pessoas que não estão preparadas para ouvir ou não estão indo nos lugares que estão falando. Então, sempre foi um rolê bem underground, assim. Em São Paulo, quando rolou o Love, eu não sei se você estava, a gente fez debaixo do Minhocão, que é um dos lugares que tem maior índice de prostituição em São Paulo. E eu lembro que no evento tinha vários tipos de pessoas assim bem esquisitas assim do ponto de vista cristão, falou assim, cara, o que está acontecendo nesse lugar? E eu lembro do Resgate falar, né? Os caras do Resgate falaram assim, o Rafa levou a gente no lugar mais submundo que nós já tocamos na nossa vida. E a gente amou isso, porque a gente está acostumado a tocar muito igreja, e aí tocar num lugar como aquele foi uma honra para nós, para poder falar com públicos É, diferentes. é Então isso. foi bem Isso é legal. literalmente a igreja entrar em lugares onde ela nunca entraria, né? Isso Eu também fui num foi uma love que experiência muito você legal. fez, se eu não me engano, foi numa casa de show no centro de São Paulo. No Carioca Clube, eu acho. Eu acho que foi, eu não lembro É, exatamente. Acho que até o Marcos Botelho, algumas outras pessoas estavam nesse dia falando lá. Não me lembro exatamente das pessoas, mas lembro do contexto. E sim. a partir do Festival Love, vieram outras ideias como o Rock do Vale. Como é que foi? Eu era aluno lá da Flan, e aí o Marcos era nosso professor, ele era doido para fazer um festival lá no Jovens da Verdade. E aí ele falou, cara, você já faz, você já tem os contatos, vamos fazer um negócio ligado à sustentabilidade, que na época tava, tipo, cara, na vibe. Tinha até um festival muito grande em Paulínia chamado SWU, que era Música e Sustentabilidade. E aí a gente falou, cara, e se a gente fizesse música, reino e sustentabilidade? Porque diante se você for pegar a teologia das esferas, né, de Hermann Doiver, e de outros teólogos como Abraham Kuyper, você vê que existe a esfera pística, né, que é a esfera da fé, que sustenta todas as esferas, mas que Deus ele precisa estar atuando e redimindo as outras esferas, e ele usa os seus Uhum. filhos para redimir essas esferas, né? Então, quando É, você olha aí a área ambiental, a área física, a área jurídica, então o cristão ele precisa estar atuando nessas esferas. E aí o Marcos Botelho me chamou e eu falei, cara, vamos atuar na esfera então de falar do reino, mas também falar da área ambiental, que o cristão as igrejas falam muito pouco. Então, nós unimos as duas forças, né, Jovens da Verdade e o Festival Love, e aí a gente criou o Rock no Vale. E aí foram 5 ou 6 edições já. Agora a gente tem feito o bianual para testar também, porque o modelo vai mudando uhum. bastante, então as pessoas vão mudando a maneira com que elas consomem entretenimento também. Ao longo de 12 anos mexendo com isso, é bem perceptível, você tem que se reinventar para conseguir fazer eventos. Mas, assim, a princípio, a gente fez um evento que
colocava pessoas que nunca iam conversar também, sabe? Então a gente colocou tipo Iago Martins e Jonas Madureira e Iago Martins e Ariovaldo Júnior, que é o cara todo De tatuado, Uberlândia, sabe? né? De Uberlândia, exatamente. Então a gente colocava Antônio Carlos Costa e um cara mais conservador. Então a gente colocava pessoas que normalmente não estão unidas no diálogo na internet e às vezes até rolam umas faíscas, mas lá era o ambiente que, tipo, aqui tem espaço para o diálogo, Diálogo, entendeu? né? Isso era muito legal. E, ao mesmo tempo, na área de sustentabilidade, a Marina Silva foi palestrar o pessoal da ONG A Rocha, que tem missionários cristãos trabalhando com coisas ambientais em países fechados, como a Arábia Saudita, por exemplo, entendeu? Então, a área ambiental é uma porta de entrada também para o evangelho. E aí, o que a gente começou a perceber? Começou a perceber que tem sido muito legal, foi muito legal a maneira com que isso chegou para as pessoas. Tinha muita gente que era cristão e foi no evento que nunca tinha visto aquilo, nunca tinha ouvido daquele tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, iam muitas pessoas que não eram cristãos. Por quê? Porque na mesma noite que tocava os Arrais, tocava o Thiago York. Na mesma noite que tocava Oficina G3, tocava Teatro Mágico. Então, juntava dois públicos e o mais maluco, que a gente recebia testemunho demais, assim, de gente que falava, cara, eu nunca fui num evento que não tinha bebida, que não tinha droga, que não tinha ninguém fumando e as pessoas estavam tão alegres, É tão, isso. tão felizes. E aí as pessoas começavam a perguntar, eu quero viver com essa alegria que essas pessoas estavam vivendo no evento. Então é Baita muito legal, testemunho, né? Muito. é muito legal ver vários testemunhos que surgiram a partir disso, sabe? Foi bênção mesmo. E dali começou seu envolvimento mais com a música, porque depois eu sei que você caminhou muito perto dos Arrais, do Projeto Sola, até você cantou alguma coisa com eles, né? Eu acho que eu vi um vídeo você cantando, eu falei, cara, o Rafa faz tudo, mano, como ele consegue? Na verdade, o envolvimento com bandas assim, começou com palavra antiga, né? Eu achei eles no MySpace, que era um site bem antigo aí de música. Só eu acho que eu e você da nossa idade pra cima que vai conhecer. E aí, cara, eu falei, meu, eu preciso trazer esses caras para São Paulo. Então, o primeiro evento fora aí do estado que o Palavra Antiga fez, fui eu que produzi. E depois eu fui produzindo eles várias vezes. Então, acho que eu fiz 16 ou 17 shows com Palavra Antiga. Que legal. O primeiro da carreira fora e o último também, porque eles entraram em hiato e eu fiz o último também. Agora eles até voltaram ano passado, tudo. Mas aí, depois da Palavra Antiga, aí eu ouvindo também, eu sempre procurei muitos músicos, achei o pessoal dos Arrais. E aí falei para o Marcos, cara, precisamos trazer esses caras para o Rock no Vale. Quando a gente trouxe eles para o Rock no Vale, eu falei, meu, o que que... Eu perguntei para eles, pô, vocês estão nos Estados Unidos, como é que eu faço para disseminar a música de vocês no Brasil? E aí a gente organizou uma turnê deles, e aí eu comecei a cuidar da rede social deles, fiquei cuidando da marca deles por 2 anos inteiros. E aí eles cresceram demais, assim, eles foram para um nível muito legal, teve um alcance muito grande no Brasil. E aí depois acabamos fazendo uma transição, o Leonardo Gonçalves entrou na jogada também. E aí eu falei assim, pô, fiquei órfão de banda, né? E aí eu já estava mais próximo do Guilherme Andrade, que é do Projeto Sola, porque eu levei eles uma vez no Rock no Vale e eu falei, cara, vamos fazer vocês aparecerem em outros eventos e vamos começar a trabalhar e comecei a cuidar da agenda deles também. E aí eu fiquei com eles durante 3 anos, cuidando, assim, quase tudo, né? Em termos de agenda, mídia e várias outras coisas nesse sentido. E aí, depois desse tempo, eu também falei, meu, não dou conta mais, porque eu sou pastor, não dou conta de cuidar de mais disso. E aí houve uma nova transição, na qual eu só passei a cuidar de turnê e de lives e algumas outras coisas nesse sentido. Hoje, inclusive, 7 da noite tem live deles. Vai Tem. ser bem legal. Eles está, o Yamarino gravou com a gente semana passada. Ah, Se eu não é? me engano, foi. Ah, esqueci o dia, mas foi semana passada o Yamarino gravou com a gente. Eu acho que eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver isso. Eu vi que Hoje que vocês horas? gravaram juntos. Hoje que horas, Rafa? 7 da noite. Então todo mundo hoje, Projeto Sola, 7 da noite, vai ser bem legal. E virou uma amizade bem legal, né? Hoje os dois estão aí na IP Alpha,
por É, você, na né? verdade, a banda inteira tá no EP Alpha, praticamente. Até o tecladista é o nosso, o baixista é o nosso designer na igreja. Que legal, cara. Tá todo mundo aí no EP Alpha hoje, né? Todo Mano, mundo. então olha só, você é um cara que já conheceu 200 países, você é um cara que estudou no Brasil e fora, você é um cara envolvido com música e você também é pastor de crianças na IP Alpha, né? É. Esse, na verdade, é o mais importante. O meu pastorado infantil é o que eu mais me alegro, assim, sabe? Porque a ideia de pastorear crianças é uma coisa muito importante pelo fato de que o pastoreio de crianças ele é impossível se você não estiver pastoreando o coração da família, entendeu? Tanto que aqui na igreja a gente nem me chama de pastor de crianças. O que é colocado nas mídias, no site, e os pais também sabem disso, é pastor de pais e filhos. Que legal. Então, assim, é muito difícil você dicotomizar o pastoreio da criança do Não tem coração como da família, separar, entendeu? porque as Não tem crianças como trazem separar. demandas que Exato, envolvem a família por completo, né? exatamente. E aí, cara, eu me dediquei bastante a essa questão de como compreender o pastoreio de crianças na igreja. Então, a gente tem alguns modelos, assim, que eu gostaria até de compartilhar com você e com o pessoal que está aqui na live, que são importantes do ponto de vista do que eu estudei, do que a gente tem praticado aqui, e que talvez possa te dar mais uma opção. Uhum. A gente investe muito aqui na igreja em um negócio que eu chamo de coprotagonismo, né? Você ser coadjuvante e entregar essa estrutura de ser coadjuvante para a criança. O que significa? A criança compreender que Deus e Jesus Cristo é o protagonista da história e ela é coadjuvante, ou seja, ela tem que estar atuando. Eu usava muito a expressão protagonismo infantil, mas aí depois eu falei, cara, o protagonismo infantil, ele reduz o protagonismo divino que deve estar no coração da criança. Então eu reduzi isso e falei, não, o protagonismo é divino. E aí a criança ela é coadjuvante de tudo. Hoje em dia, na maioria das estruturas de ministério, a criança não é nem coadjuvante, ela é figurante. Por que eu falo isso? Porque ela recebe muito conteúdo, ela absorve muito conteúdo, mas ela não tem tempo para praticar o conteúdo que ela absorve no ministério e nos cultos infantis e cultos domésticos que ela recebe também. Às vezes ela recebe um monte de conteúdo, ela decora muitos versículos, ela sabe muito da Bíblia. E por que uma criança que ficou a vida inteira no ministério, com 16 anos, abandona Jesus com uma maneira tão simples e com uma entrega tão fácil de um marxismo cultural que a escola entrega? Ou com um tipo de droga que é oferecida a ela, entende? Então, qual é a raiz que não foi de fato fixada Fundamentado, né? e fundamentada para que ela se desvie tão fácil na adolescência? Aí tem alguns pontos fáceis de compreender isso. O primeiro deles é você compreender que a criança ela precisa na infância assumir um negócio que eu chamo de cosmovisão cristocêntrica. Ou seja, ela precisa assumir uma verdade na qual ela não consegue ver o mundo a não ser ver o mundo a partir da figura de Cristo Jesus. Uau. Ela não consegue enxergar o céu e não falar: meu, que lindo é este céu que o Senhor fez. Quando a gente vê o salmista escrevendo poesias para o Senhor, dá para ver uma cosmovisão divina, né? Uma cosmovisão do Theos, uma cosmovisão no qual ele não consegue ver o mundo, ele não consegue ver as guerras, ele não consegue ver os inimigos, ele não consegue ver a sua família, ele não consegue ver o céu, ele não consegue ver as plantas, ele não consegue ver o vento, a não ser a partir da figura divina. E a cosmovisão cristocêntrica é muito importante para a vida da criança porque ela vai compreender o mundo a partir de Cristo, entende? Uhum. Cara, isso é possível fazer de diversas maneiras práticas. E aí eu vou colocar algumas aqui rapidamente, Perfeito. porque se você precisar, pode me interferir. Perfeito. A primeira delas, cara, vamos analisar a infância de Jesus Cristo, como era o modelo de ensino naquela época, e até mesmo hoje na estrutura judaica. Cara, os judeus, eles ensinam muito as crianças judias, e eles fazem com que essas crianças estejam preparadas até os 13 anos, que é onde acontece o bar mitzvah, para que ela esteja preparada para ensinar. Então, essa estrutura judaica de ensino Que para legal. capacitação de uma criança.
Por que eles faziam isso? Porque até 130 anos atrás não existia, por exemplo, a palavra adolescência. Então, o judeu, ele prepara a criança para que com 13 anos ela esteja preparada para a vida. Não é preparada para a adolescência, é preparada para a vida. Então, quando nós pensamos nisso, a gente pensa o seguinte, cara, uma criança, ela precisa estar preparada para a vida até os 12 anos. Ela precisa estar respondendo as perguntas mais complexas da humanidade até os 12 anos, a partir da estrutura bíblica. Então, ela precisa saber com profundidade o que é graça, o que é misericórdia. Ela precisa entender com segurança alguns aspectos salvíficos da ordem salutis. E a gente negligencia isso. A gente fala assim, não, É verdade. a criança vai Na verdade, a gente subestima as crianças, né? A gente acha que eles não têm capacidade para entrar nesse nível de diálogo e construção, né? Exatamente. A gente acha que a criança não tem capacidade de absorver isso. Mas quando a gente vê Jesus com 12 anos ensinando os mestres no templo, cara, se a gente fala tanto uma sacada que a gente tem se a gente fala tanto que a gente tem que se espelhar em Cristo, por que a gente não faz isso com a infância, entendeu? Por que a gente não olha para a infância e fala assim, cara, se uma criança com 12 anos não tiver a capacidade de ensinar um adulto no ponto de vista bíblico, cristocêntrico, ela não tiver a capacidade de falar de algumas coisas e verdades bíblicas e profundas, cara, a gente está atrasado no ensino dessa criança, entendeu? A gente está atrasado na cosmovisão cristocêntrica dela. E isso é uma preocupação muito grande. E como isso pode ser feito? Como a gente pode potencializar isso? Cara, a estrutura que fez com que Jesus, com 12 anos, ensinasse os mestres e estivesse dialogando com os mestres, era uma liberdade de expressão na qual a criança tem potencial para ensino. O que significa isso? A criança, desde cedo no ministério infantil e no culto doméstico em casa, ela precisa estar sendo capacitada a ensinar. Na escola... Rafa, e é muito interessante isso. Porque quando a gente... Vai lá. Vai lá. Na escola, a gente não aprende a aprender. A gente aprende a absorver. Na escola, você não aprende a aprender e nem aprende a ensinar. Você aprende só a absorver. Você recebe conteúdo. Só que pessoas que só recebem conteúdo, elas se tornam emocionalmente imaturas. Elas se tornam pessoas que não conseguem ser resilientes em resolução de conflitos. Elas não conseguem ser resilientes em muitas coisas. E isso diz respeito até ao meu livro, que é crianças adultizadas geram adultos infantilizados. Porque uma criança adultizada, mas sem compreender os aspectos profundos, ela se adultiza com pornografia, se adultiza com batom, com maquiagem, com um monte de coisa, mas quando ela se torna adulta, ela é um adulto infantil, porque ela não amadureceu na parte cognitiva correta que deveria fazer, entende? Complementa aí para... Não, eu ia falar que é justamente isso, porque quando, por exemplo, nós estudamos só por estudar, é um nível de absorção. Mas quando eu estudo para ensinar, seja quem for e o que for, o meu nível de absorção e de transformação ele é muito maior. Então, se a gente treinar as crianças, ensinar as crianças para compartilhar e para repartir, de fato, acho que a transformação ela é muito mais verdadeira, né? E tem tudo a ver com isso que você está falando. E isso é real, Juan. E a gente até fala assim, nossa, Rafa, é isso aí, não, concordo. Só que na prática a gente não percebe os grandes erros que a gente comete. Por exemplo, o pai vai buscar o filho na escola. Erro clássico, tá? O pai vai buscar o filho na escola. O moleque entra no banco de trás, ou o pai coloca na cadeirinha e tal. O pai tá dirigindo, a primeira coisa que o pai pergunta quando busca o filho na escola. E aí, filhão? Foi tudo bem seu dia? E o filho, foi, papai. E aí, filhão, o que você aprendeu hoje? O pai, ele está preocupado por tirar do filho aquilo que o filho está absorvendo. Mas ele não está preocupado em tirar do filho aquilo que ele está ensinando. O grande segredo de uma pergunta de pai correto ou de mãe correta deveria ser: e aí, filho, o que você ensinou na escola hoje? Porque se eu, como pai ou como mãe, levo meu filho na escola às 7 horas da manhã e vou buscar ele 1 hora da tarde, e ele volta para casa, ele não ensinou ninguém,
Então eu, como pai, como mãe, estou produzindo um filho que só absorve no mundo e não entrega para o mundo aquilo que Jesus entregou para nós, que foi a morte de cruz. E a morte que faz com que a gente seja proativo e servo do mundo, não para o mundo, mas para o Senhor, entende? É. Então, assim, cara, o grande segredo é, cara, o meu filho, ele tem que entrar todo dia na escola e eu tenho que ensinar isso para ele, que ele tem que entrar na escola e precisa ensinar alguma coisa. Se ele voltar de casa e ele não ensinar nada para ninguém, cara, eu falei. E, cara, colocar isso na agenda da família é um negócio maluco, porque aí o moleque começa a ficar muito esperto. Ele fala assim, não, papai, hoje eu ensinei pro meu amigo que ele não podia bater no outro. Hoje eu ensinei pro meu amigo uma matéria que ele não estava entendendo. Hoje, ele, cara, o moleque ele se torna um servo desde a infância, entende? E isso no Ministério Infantil também. Normalmente, os pais pegam o filho com o trabalhinho lá no final da aula de Ministério Infantil, o pai pergunta o quê pro filho? E aí, filho, o que você aprendeu na escola hoje? Cara, não! Filho, o que você ensinou hoje na aula? Os professores de Ministério Infantil têm que estar preparados para preparar as crianças para elas ensinarem umas às outras dentro da Na verdade, sala. isso vai ocasionar uma revolução, porque os pais vão ter que mudar a agenda em casa, tirar da ideia essa terceirização da educação. A educação vai ser centrada em casa para que os filhos tenham o que ensinar. Porque não adianta eu mandar eles ensinarem se eu não estou ensinando eles nada, se eu não estou caminhando com eles, né? Então, isso muda toda a agenda da família. E não só. E aí, fala assim: ah, mas isso aí você tirou da onde? Primeiro, biblicamente, Jesus já ensinava com 12 anos. Segundo, a estrutura de Bar Mitzvah e de ensino judaico prepara as crianças para serem ávidos apologetas com 13 anos de idade, ou seja, pessoas que sabem defender a sua fé com 13 anos de idade. Cara, você pega um moleque de judeu ortodoxo, dá um pau em um monte de cristão. E três, vamos agora pensar cientificamente a teoria da aprendizagem de William Glasser, que é o mais renomado pensador de teoria da aprendizagem. O ser humano, quando ele ouve, quando ele lê, ele só capta 10% do que ele lê. Quando ele ouve, são 20%. Quando ele ouve e vê a pessoa executando de alguma maneira, 35%. Quando ele ouve e vê algum exemplo, 50%. Quando ele discute, 75% a 80%. Mas quando ele ensina, ele capta 95% do que ele ensina. Muita coisa. Ou seja, nós estamos perdendo a oportunidade de fazer com que as crianças absorvam 95% das escrituras em detrimento delas captarem só 10%. Entendeu? Porque na teoria da aprendizagem ela só está ouvindo e no máximo lendo quando ela aprende a ler. Mas, e isso explica o porquê a gente tem uma nova geração hoje que vai para contextos de cidade e se perdem, porque eles não foram preparados, né? O reflexo disso é muito nítido hoje na sociedade. O cara não aguenta manter a fé dele na faculdade, ele não aguenta dialogar, ele não foi preparado para dialogar. É porque ele não tem cosmovisão, entendeu? Ele não consegue ver a vida a partir de Cristo. Ele vê a vida a partir de vários prismas. Ele vê a vida a partir do prisma familiar, ele vê a vida a partir do prisma religioso, mas não é o prisma cristocêntrico. E aí, vou até falar, tipo assim, uma coisa que vão partir do pressuposto. Ah, mas a família faz de tudo para dar certo. Mas aí, por exemplo, quando você olha um atendimento que eu tive na igreja, o cara chegou para mim e falou assim, o pastor Rafa, deixa eu te falar, eu ensinei meu filho a vida toda, mas meu filho não quis mais saber de Jesus. E eu tô chateado porque a Bíblia prometeu e não cumpriu. Eu falei, quê? Como é que é? A Bíblia não está cumprindo o quê? Ele falou assim, não, porque lá em Provérbios diz que ensina a criança o caminho que se deve andar para que mais tarde ela não se desvie dele. Aí eu falei assim, não, mas peraí. Você está culpando a Bíblia? Eu falei assim, porque eu ensinei o caminho para o meu filho a vida inteira e meu filho não quer mais saber de Jesus, cara. Não, eu falei, não, calma aí, cara. Você ensinou a vida inteira o seu filho o caminho que tinha que se andar e aí ele não quer mais saber de Jesus? Ele é. E aí você tá pistola com a Bíblia? Eu falei, não, então calma aí, vamos abrir o texto. Abrimos o texto, aí eu falei, lê aí para mim. Aí ele leu. Aí eu falei assim, e aí? Aí que você falou 3 vezes para mim que você ensinou o seu filho o caminho que se deve andar. Mas a Bíblia não pediu para você ensinar o caminho. A Bíblia pediu para você ensinar no caminho. E isso é um erro semântico bizarro. Porque as pessoas ensinam o caminho para os filhos, mas elas não ensinam no caminho. Ensinar o caminho é completamente diferente de ensinar no caminho. Ensinar o caminho é tipo você entregar conteúdo para que a criança absorva. Ensinar no caminho é você chorar
E muitos pais, quando choram porque falem a empresa, porque erram, porque sofrem depressão, eles não querem expor os filhos nessa situação. Mas é nessa situação que o filho cresce diante de É Deus. isso. É É nessa isso. situação que ele vai chegar e falar assim, filhão, deixa eu te falar, eu sou um péssimo empresário. E é por isso que eu preciso depender do Senhor. Você está comigo em oração aqui agora? Tô, papai. Vamos junto. Eu sou um péssimo isso aqui, eu sou um péssimo pastor. E aí, sabe quando você chega na extrema máxima dessa fala? Quando você chega para o seu filho e fala assim, filhão, posso falar um negócio para você? O que, papai? Eu sou um péssimo pai. Que isso, papai? Você tá doido? Você não é péssimo pai, não. Eu te amo. Dá aqui um abraço, papai. Você não é péssimo. Filhão, eu sou um péssimo pai. O bom pai que você vê em mim é Cristo agindo em É mim. isso. Não sou eu. E aí o filho, ele não vai ter mais o pai como herói. Ele vai ter a Cristo como herói. Porque ele vai saber que é Cristo agindo no pai dele. E aí o filho começa a ter uma cosmovisão cristocêntrica na qual ele não consegue mais ver o pai dele sem ver a Cristo. Ele não consegue ver a mãe mais sem ver a Cristo. E ao mesmo tempo, o pai, quando olha para o filho com 15 anos e aí começa as festinhas de 15, ele fala assim, ó, filhão, vou deixar você ir nessa festinha de 15, mas porque o papai confia em você, hein? Cara, cosmovisão familiar, cosmovisão estrutural familiar. Isso aí é estilo parental de ensino, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Por quê? Porque você fala pro filho, filho, eu só vou deixar você ir dormir na casa do seu amigo, ou só vou deixar você ir nessa festa porque o papai confia em você. Pronto, você deu a confiança para a humanidade do seu filho. Você deveria falar como pai, como mãe, e falar assim, filhão, eu não poderia deixar você ir nessa festa. Eu não poderia deixar você ir dormir na casa do seu amigo. Sabe por quê? Porque você não é digno de confiança. A Bíblia me diz isso. Mas sabe por que eu vou deixar você ir? Porque eu confio muito em Cristo Jesus. E Ele habita em você. Então eu só vou deixar você ir na casa do seu amigo porque eu confio em Cristo Jesus. Eu só vou deixar você ir na festa de 15 anos dessa sua amiga debutante porque eu confio no Cristo que habita em você. Cara, pensa para um moleque de 15 anos indo para a festa. Caraca, a responsa não é minha. A responsa é do Cristo que habita em mim. Cara, a responsa, ela não triplica, ela vai para campos exponenciais que você não consegue nem calcular, entendeu? Uau. Mano, isso tudo tá no seu livro ou quem tá nos ouvindo consegue ter acesso a isso de outras maneiras? Tem sim no meu livro. Esse livro seu tá na Amazon, né? Tem na Amazon, sim. Mas todo mundo aqui da live que quiser, se você só pagar o frete, eu te mando o livro. Então, a gente tem feito isso nesse tempo de quarentena, até para ajudar as pessoas, para que as pessoas recebam em casa. Então, você manda um direct lá depois para a gente, que a gente manda esse livro para vocês. O livro Crianças Adultizadas Geram Adultos Infantilizados e mostra um pouco dessa realidade toda e tudo mais. E é bem legal. O Renan é seu irmão, né? É o meu irmão, é. O Renan, o nome do livro é Crianças Adultizadas Geram Adultos Infantilizados. Se alguém puder escrever aí nos comentários aí o nome do livro pro restante do pessoal, já anota aí. Eu já comprei também o meu, não chegou ainda por causa da questão da quarentena, os correios estão atrapalhando. Quarentena, os correios estão atrapalhando. Mas, Rafa, você tem algum vídeo também? Você tem mais um livro, né? Mas eu acho que o outro livro fala sobre viagens, né? Eu tenho 3 livros, na verdade. Um é a minha dissertação de mestrado, que é Arquitetura da Educação, que fala sobre a diferença de funcionalidade e estética na educação. Que às vezes a gente quer ser muito funcional, mas esquece da parte estética, que é a parte que faz com que a pessoa sinta prazer em estudar. E as escolas trabalham muito com funcionalidade, mas esquecem da estética. E aí é até mesmo uma estrutura de mecânica e qualidade na entrega, e aí eu puxo lá em Aristóteles, depois vou para Paul Ricoeur, falo de uma estrutura filosófica no homem vitruviano, que é a estrutura arquitetônica, para poder falar de educação. Mas é bem profundo esse. Então esse não é muito para o público final, apesar de ser o livro mais difundido. Esse você recomenda para educadores, pedagogos? Eu até diria para pessoas mais da academia, sabe? Porque fala de teorias. Então, pessoas que querem fazer mestrado, doutorado e coisas nesse sentido. Esse livro está disponível em algumas línguas, está disponível em espanhol, inglês, e ele é vendido em 10 ou 12 países. Que legal, por uma editora. Então, é bem legal.
E aí tem Um Casal e 100 Países Depois, que conta a nossa jornada dos 100 primeiros países. E agora o Crianças Adultizadas Geram Adultos Infantilizados, que é mais um dos livros nossos aí. Então, na verdade, assim, ao longo do tempo, eu imerso nessa questão de criança, comecei a perceber que existiam muitos gaps, assim, sabe, cara? Muitos gaps mesmo, assim. E essa estrutura até que eu falei de conseguir ver a Cristo no seu filho e ver a Cristo no pai, que é a estrutura de tirar a confiança do humanismo, entregar a confiança na cosmovisão cristocêntrica, ainda que eu tenha percebido isso ao longo do tempo, foi porque meu pai, quando eu era criança, falava uma frase para mim. Ele falava assim: filhão, seja um lixeiro, mas seja um lixeiro de Cristo. E aí eu cheguei na escola doidão: vou ser lixeiro, vou ser lixeiro. E meus amigos falando: você tá doido, cara? Ninguém quer ser lixeiro. Todo mundo queria ser Neymar, Ronaldinho. Neymar não, porque Neymar não. Vê Mas depois, Ronaldinho, Neymar. né? Todo mundo querendo ser Ronaldinho, querendo ser um monte de coisa, mas ninguém queria ser lixeiro. E aí eu cheguei: eu quero ser lixeiro. Meu pai fala que eu posso ser lixeiro. Com 13 anos eu entendi quanto um lixeiro ganhava e o que ele fazia. Ele ganhava o menor salário, que é um salário mínimo, para pegar a maior sujeira da rua. E eu falava: cara, por que meu pai tá falando isso? E eu fiquei pistola com meu pai. Eu falei: pai, por que você tá a vida inteira falando a cada 15 dias para mim que eu posso ser um lixeiro, mas ser um lixeiro de Cristo? Por que você tá falando isso? Aí meu pai falou: não, um dia você vai entender. E aí com 18 anos eu saquei, caiu a chave. E aí eu fui falar com meu pai. Eu falei assim: pai, entendi. Aí eu falei: então o que é? Ele falou assim: filho. Aí eu falei: pai, a vida inteira você estava falando que não esperava nada de mim, né? Sua expectativa era zero de mim, né? Aí ele falou assim: é isso mesmo. Eu só não quis falar isso na sua cara que poderia te gerar baixa autoestima. Aí eu falei assim: mas você espera muito de Cristo, né? Aí ele falou assim: é isso. E é por Uau, isso que eu sempre coloquei Cristo na segunda parte da frase. O que acontece? Os pais esperam muito dos seus filhos. É isso. Os pais querem que os filhos tirem as melhores notas, entrem nas melhores faculdades, namorem as melhores pessoas, casem com as principais pessoas. Eles até invertem os 4 Cs que eu falo, né? O pai, ele tá mais preocupado, às vezes, com a carreira do filho, depois com o casamento do filho, depois com o caráter do filho, depois com o cristianismo do filho. Mas, na verdade, deveria ser inverso. Deveria ser o cristianismo, depois o caráter, depois o casamento, depois a carreira. É isso. Mas os pais estão invertendo. Eles colocam carreira, depois casamento, depois caráter e depois cristianismo. Não, é o inverso, cara. Se essa base estiver bem estruturada, as outras vão vir de lambuja. Porque essa base aqui coloca Cristo como principal. Entendeu? E aí faz sentido isso para a educação parental bíblica, né? Bem biblicista mesmo. Né? E quando a gente olha para Deus e Jesus, né? Ali no batismo ele fala: ó, tu és meu filho amado. E Jesus não tinha feito nada ainda, né? O ministério nem tinha começado. Então, o que Deus está falando para ele é: eu tenho prazer em você por você ser meu filho. Não é pelo que você faz, mas é pela nossa relação. E eu vejo isso, muitos pais colocando uma expectativa muito grande nos filhos em relação à carreira, mas aquilo que de fato vai mudar a vida a gente deixa para segundo plano, a gente negocia, né? E é tempo, né? Nesse período de quarentena, é uma oportunidade. Toda crise gera oportunidade. Então essa crise está gerando a oportunidade da gente voltar para casa e da gente poder investir espiritualmente na vida dos nossos filhos. E aí, Rafa, eu queria que você desse algumas dicas, assim, um direcionamento. Eu acho que tem muitos pais nos assistindo aqui agora que podem estar assim: uau, e agora? Por onde eu começo, né? Dá uma direção para quem está nos ouvindo aí. Cara, a primeira coisa é, a nossa sociedade, uma vez eu falei isso na igreja e o pessoal pegou um pouco mal comigo porque ofende muito a estrutura parental dos dias de hoje. Mas a nossa sociedade, ela tem uma educação estilo parental baseado na meritocracia. Então, o filho, ele ganha presentes a partir das entregas que ele faz, entende? Então, existe uma negociação entre pais e filhos muito forte nesse sentido, que não tem problema fazer, mas ela se torna a plataforma principal da educação parental. Quando, na verdade, a educação parental deveria ser a teocracia. O filho entender a cosmovisão cristocêntrica, o filho entender que é a partir de Cristo que as coisas vão acontecer. Que os pais não são dignos de confiança, os filhos não são dignos de confiança e que somente Cristo pode fazer as coisas na nossa vida, entende? E aí, se ele começa a compreender isso, e aí eu vou colocar algumas dicas práticas. Primeiro, aquela história de entrar no carro. Pais, preparem os filhos para ensinar. Preparem os filhos de vocês para ensinar. Se você
vai numa igreja e você deixa o seu filho 1h30 no ministério infantil, não pergunte para ele o que ele aprendeu. Pergunte o que ele está ensinando. Ou, se ele não ensinou nada na aula, o que ele tem para te ensinar. Mude a cosmovisão. Filho, o que você tem para me ensinar? Porque aí o filho fala assim, pô, eu vou ter que ensinar? E aí ele começa a se responsabilizar. Qual que é o maior problema de crianças adultizadas? É porque as crianças adultizadas, elas consomem coisas de adultos, mas elas não entendem a responsabilização e a consequência que a vida adulta vai ter. E é por isso que elas se tornam adultos infantilizados. Qual que é a grande sacada de um pai e de uma mãe que é biblicista? É o pai e a mãe estar preocupado em fazer com que o filho ensine uns aos outros. 2, até para a gente ser bem prático aqui, a criança, ela está dentro de um mundo onde ela recebe muita informação. Ela recebe mais informação do que ela consegue absorver. Ela recebe um excesso de informação enorme. Então, o pai, ele precisa ser um mediador dessa informação. Ele precisa ensinar o filho a selecionar informação. Por quê? Porque nas décadas passadas, há 30 anos, 40 anos atrás, tudo que a criança pudesse aprender era ótimo para ela. Mas hoje em dia, nem tudo que a criança aprende é bom. Ela aprende muita porcaria com o Lucas Neto na internet, ela aprende muita porcaria com um monte de gente que influencia a vida dela. E o pai, ele precisa ser um mediador de seleção. Ele precisa fazer com que, até mesmo você falou muito dos meus projetos, Rock no Vale, Hype. Eu acho que a maior característica minha é uma característica de mercado chamada curadoria, né? É a pessoa que sabe fazer a seleção dos arrais, a seleção do Palavra Antiga, a seleção do Projeto Sola, a seleção para montar o projeto da Turma da Bíblia, a seleção para um monte de coisa. Então, essa curadoria, que é uma característica extremamente importante no mercado hoje, é o que o pai deveria fazer com o filho. Ensinar o filho a ser um ávido analista seleto. Então, um ávido analista de seleção. Fala, filho, você precisa entender o que é isso aqui. Normalmente, o pai faz um protecionismo para que o filho nem consiga escolher. Então, ele faz um protecionismo para que a criança não tenha opção de escolha. Não, o pai precisa conduzir, falar assim, você está percebendo o tanto de maldade que esse desenho tem? Vamos assistir junto aqui. Filho, você está sacando? Você está sacando que isso distancia a gente de Cristo? Você está sacando que esse cara está fazendo um tipo de coisa que ele está querendo vingança? Você acha que vingança é do Senhor? Não, vingança é entregue. Então, você selecionaria isso para assistir de novo? Não, eu acho que não. Eu acho que isso realmente não é válido para a minha vida. Isso só vai me distanciar de Jesus Cristo. Eu vou começar a não selecionar esse conteúdo. Mas o que a gente faz? A gente não quer nem expor a criança. A gente não quer nem fazer com que ela veja outros tipos de conteúdo. E aí, cara, quando menos a gente percebe, a criança está vendo pela surdina. Por quê? Porque ela não sabe selecionar, entende? Ela não tem cosmovisão cristocêntrica e ela não sabe ensinar e ela também não sabe selecionar. Então, se eu pudesse dar aí 3 dicas, né, para os pais, ensine a plataforma da cosmovisão cristocêntrica. A confiança não está em nós, está em Cristo. 2, ensine a criança a ensinar. E 3, ensine a criança a selecionar. Se ela tiver essas 3 características na pós-modernidade, cara, ela vai estar muito à frente, muito, mas assim, anos-luz à frente do restante da geração. Porque a geração não tem esses 3, assim, eles estão completamente esvaziados desses 3 conceitos. Porque até na escola não existe esse modelo. Existe um modelo só de absorção, sem reflexão, sem análise, sem nada. Então nós somos ensinados a vida inteira a só engolir. E sem digerir, sem refletir, né? Então isso não acontece só com as crianças. A gente está até na faculdade e esse processo é o mesmo. Então quando a gente aprende isso, interessante que a Bíblia diz, né? A transformação da mente, ou seja, padrão de pensamento é que modela comportamento. Então a gente precisa ajudar as nossas crianças a refletir, a pensar e a selecionar. Muito bom, Rafa. Eu sei que a gente está com pouquíssimo tempo, mas eu acho que fica ruim eu não explicar esse ponto de vista histórico que você falou, que até na faculdade é o mesmo padrão. É o mesmo padrão, eu vou tentar explicar muito rápido aqui por causa do nosso tempo.
É o mesmo padrão por quê? Cara, quando surgiu a Revolução Industrial, só tinham dois lugares no mundo que tinham níveis aceitáveis de alfabetização. A Prússia e a Germânia, que é Rússia e Alemanha. Esses dois lugares tinham 15 a 20% de pessoas alfabetizadas. E eram os dois lugares melhores no mundo. Com a Revolução Industrial, eles começaram a pegar as pessoas do campo e colocar dentro da indústria. Só que não estava dando certo, porque as pessoas não conseguiam entender os sistemas. E eles falaram assim, cara, como é que a gente consegue industrializar o ser humano? Como é que a gente consegue operacionalizar o ser humano? Como é que a gente consegue colocar o ser humano como um operário da vida? E aí eles tiveram uma excelente ideia. Eles falaram assim, cara, hoje a escola é para a burguesia. Por que a gente não pega a estrutura escolástica grega, que é um mestre e 12 pessoas no máximo, e coloca uma estrutura massificada? A gente cria as faculdades para os filhos burgueses, então a faculdade vai ser só para quem é rico, e a gente massifica a educação e transforma todo mundo em alfabetizado. As pessoas vão querer aprender a ser alfabetizadas, mas o nosso grande sacada é industrializar as pessoas. E é por isso que a indústria, a escola e a prisão têm as mesmas estruturas. Aí, presta atenção nisso. A escola, a indústria e a prisão tem sinal, tem merenda, tem setores, tem setas, tem escadas. Cara, se você pega esses três setores, você consegue, tipo, pegar uma indústria e colocar dentro de uma prisão ou colocar dentro de uma escola. Você consegue pegar uma escola e colocar dentro de uma prisão. Até a arquitetura é igual, A arquitetura foi pensada. E aí, quando o Pink Floyd faz Brick in the Wall, que é o sistema de pensamento operacionalizado, é uma crítica à estrutura industrial do ser humano. Por quê? O ser humano saiu da barbárie da alfabetização, mas quando você olha os números do Brasil, nós temos 98% de pessoas alfabetizadas, mas quando você vai ver a quantidade de pessoas que vão para a faculdade, é 4%. 4% da população brasileira vai para a faculdade. Você tem noção do que é isso? Ou seja, a escola não tira o ser humano para ele se tornar um especialista. A escola faz o ser humano se tornar um operário. E aí a igreja, sem querer, pega as estruturas skinnianas, pega as estruturas de Vygotsky e coloca na educação infantil dentro da igreja. E aí, no final, cara, a gente se torna operário. E a gente não sabe ser, de fato, cristocêntrico. A gente é operário, mas não é cristocêntrico. Uau. Mano, achei muita gente pedindo outra live aqui. Você topa fazer depois outra? Talvez eu tô tomando surra de live essa semana. Eu tô com live todos os dias. Pra gente tentar falar dessa reforma educacional, não só dentro das casas, mas na igreja, e tentar mostrar para as pessoas que existem outros modelos. Sei lá, acho que tem tanto assunto que a gente pode abordar. E hoje Sim. tem as 7 áreas de influência na sociedade que a gente precisa entrar como igreja, que a gente precisa influenciar a maneira de pensar, né? Então, se você topar, eu vou tentar marcar contigo aí depois uma outra live pra gente bater um papo mais. Mas, Sim, como o tempo tá acabando, quero te agradecer. Valeu, primeiro pela amizade, pela caminhada que a gente tem aí já de muitos anos, talvez uns 9, 8 anos já que a gente caminha junto. Parabenizar aí pelos projetos que você está à frente. Que Deus continue te usando cada vez mais. E dizer que você é uma inspiração pra gente. E que Deus possa abençoar esse tempo de gestação aí. É um presente, a paternidade é algo maravilhoso. E eu espero que seja uma bênção na sua vida, viu, Rafa? Obrigadão. Amém, mano. Obrigado aí, que Deus abençoe o seu ministério. Eu sou muito grato a Deus por ver você na frente de uma igreja, lutando pela igreja no Brasil, uma igreja histórica em Belo Horizonte. É muito legal ver também uma igreja histórica abrindo espaço para o jovem, porque eu e você somos jovens, nós não somos tão jovens como éramos há 10 anos atrás, né? Mas nós somos jovens e, cara, é muito legal ver como Deus tem usado líderes para abrir espaço para a gente e para que a gente possa exercer aquilo que nós enxergamos para a nossa geração, né? Para a geração que está vindo e para que a gente possa prepará-los também para servir o reino de Deus. É isso, Rafa, obrigado. Obrigado a todo mundo que participou com a gente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E a começar de nós, a começar nas nossas casas. E devagarinho Deus vai agindo e vai transformando a nossa cidade. Cidade é reflexo dos lares, né? Então, casas transformadas, cidades transformadas. Rafa, Amém. Deus abençoe, viu? Tamo junto. Tamo junto, mano. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.